Olá, bem-vindos de volta aí ao meu canal. Eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura. Você que é a primeira vez que está vendo esse vídeo aqui de como pintar uvas, lembro que tem 2 vídeos anteriores a esse, explicando como desenhar e como fazer essa que eu chamo de mancha inicial, né? Como que eu preparei essas cores aqui. Bom, o processo de acabamento agora, eu preciso me concentrar um pouco mais e ficar mais atento ainda, né? Eu vou trabalhar com pincéis redondos, né, de detalhes, assim, com tamanhos diferentes, né? Essa é a série 4415 da Condor, esse é o número 12. É provável que eu trabalhe também com o número 6 e 2, que são pincéis redondos e pequenos. Caso for necessário um pincel maior, né, com formato diferente, também eu pego, né? Sem problema. E eu começo agora a saturar um pouco mais o vermelho dessa uva, porque ela tem um vermelho bem acentuado, né? E como se o acabamento final ele é mais detalhado, então eu já faço essa escolha por pincéis menores, né? Justamente por ter um alcance melhor, ter mais precisão nos traços, né? E aí eu preciso determinar, porque como eu preenchi toda a base, esfumei e às vezes as sombras ficaram sem ser sombra, né? Ou seja, diminuí o formato delas sem querer querendo. E às vezes ia esfumar e diminuir. Então agora é o momento de eu passar novamente os escuros, onde é escuro, reforçando, acentuando os contrastes. Nisso eu destaco bem. Eu começo por essa uva central, que foi a mesma uva por onde eu comecei o desenho. Lembrando que quando eu precisar da cor mais pálida um pouco, eu vou misturando no preto cromático aqui a mistura do verde com vermelho. Aqui, por exemplo, criar essa mancha aqui que já não é muito, não puxa nem para o vermelho nem para o azul, é uma mancha um pouco mais cinzenta. Aí eu vou esfumar bem em volta desse brilho para deixar ele em degradê. E no centro, eu troco para um pincel menor, no centro daquele brilho eu reforço a parte central dele, não ele todo. Depois de esfumado eu intensifico o claro lá no meio. E vou intensificar também com branco e azul, que é uma cor mais azulada, também com preto cromático para ficar mais cinza. Eu vou reforçar a cor mais clara. E agora buscando deixar um pouco da cor em evidência. Eu pego um pouco desse branco, deixo ele um pouco acentuado e passo aqui para ficar um pouco mais acentuado, né? Ou seja, com um pouquinho de impasto. Não é uma cor muito lisa, né? Os claros eu faço questão com que fique um pouco mais pastosa essa tinta. E eu vou modelando para que o formato fique bem arredondado. Aqui nessa uva no lado esquerdo, ela está contrastando com o fundo, né? Escuro, um claro e escuro. Então isso destaca bem ela. Na parte da sombra dela, ela fica bem esfumada. Então eu busco deixar bem em evidência essa separação. E à medida que eu vou avançando, a lisarinha é uma boa quando eu quero um vermelho, né, bem intenso assim pro lado de roxo. Eu vou trabalhando com pinceladas, né, pinceladinhas curtas, encostando e saindo da tela para me ter essa cor mais nítida, um pouco saturada. Vou reforçar um pouco entre duas sombras, aqui eu tenho sombra própria e sombra projetada, eu ponho uma pequena luz aqui. Ó. Essa vai ser uma luz refletida, né? E aí eu tento disfarçar também essa luz, assim, com uma cor não muito viva, né? Então eu vou sujando a cor com outras cores várias, para ter aquela cor mais discreta. E uma cor ligeiramente azulada, aqui assim, ó.
porque aí na parte da sombra eu determino um pouco do formato arredondado, né? Dou um pouco de contraste para as demais uvas. Então, lembrando que eu disse nos outros vídeos, é um exercício ótimo o da uva, porque você tem muitas cores, muitas transições de um mesmo valor, muitas mudanças sutis. Você tem um degradê progressivo em um espaço pequeno. Você treina bem o desenho, relacionar as partes entre si. Então, é um exercício completo. E outra, é maçante. Por que maçante? Você precisa fazer várias e com praticamente iguais, né? Assim, muda poucas características. Então você de fato treina muito a mesma coisa, né? Acaba que é uma das frutas mais difíceis de se pintar, mas acaba que é uma das que mais desenvolve também a nossa percepção. Vou fazer mais uma aqui, né? Vou fazer uma agora, eu vou pular uma e vou fazer uma mais azulada, porque aí as demais vão ser igual, né? No que diz respeito à forma de ser feita. Eu vou fazer essa aqui de cima. Começo colocando claro um pouco mais intenso na parte superior e esfumando esse brilho. Agora eu vou pegar o azul mais escuro um pouco e vou colocar o cinza cromático aqui do lado, nesse azul, né? Para ficar um azul mais pálido, né? Então essa é uma cor que não existe, essa cor pronta. Vou pôr aqui, sempre com muita cautela, observando o modelo, para ver se não está saindo muito fora. E agora, já para criar aquela textura, trabalhando com pinceladas curtas. E além de trabalhar com pinceladas curtas, trabalhar na escala, né? Eu fiz uma cor um pouco clara, um erro comum seria preencher essa uva, essa parte azulada de um mesmo azul. Esse azul já é um pouquinho mais escuro. Então já não é o mesmo do que está lá em cima, né? E eu também não vou fazer esse mesmo até chegar embaixo, já é um outro azul um pouco mais escuro ainda. Então acho que esse é o fator de maior importância na pintura de uva, né? A transição sutil e progressiva, né? Dos valores, de forma que a gente olhando à primeira vista dá a impressão que é um tom só de azul, né? Mas não, tem várias passagens sutis aí. Na parte escura, tem momentos que eu tenho um contraste um pouco forte e tem um contraste um pouco menos acentuado. Por exemplo, no meio dessa uva aqui, ó, dessa parte para a parte de baixo, eu tenho um contraste um pouco acentuado. Já na parte de cima, essa transição é mais sutil. A gente não vê diferença brusca. Então é bem isso que vai acontecer para que destaque, né? E aqui uma parte bem clara. E agora eu vou modelando também o formato, né? Alguma coisa que tenha saído fora no momento do preenchimento, saído fora do eixo, por exemplo, essa parte da sombra ficou menor, então eu vou aumentar aqui e arredondar bem essa uva, formando a uva pela sombra. A sombra também com o fundo encostou nela, eu vou avançar um pouco mais. Então já fiz acabamento em duas uvas, né? Uma que está mais avermelhada, que foi essa que está um pouco mais azulada. Vou mostrar também como nós vamos fazer uma uva da borda, ou seja, da beiradinha, né? Essa aqui, por exemplo, o violeta mais claro, ligeiramente rosado. Lembrando que está tudo úmido ainda, não esperei secar, né? Se caso quiser esperar secar, pode também. Eu prefiro trabalhar com ela toda úmida porque eu consigo mesclar uma cor com outra com mais facilidade. Embora depois de seco seja possível fazer isso também, né? Só que teria que repintar uma camada aí para poder fazer isso.
Em um outro momento eu explico aí como que nós faríamos uma pintura por camadas, né? Bom, delimitei aqui e às vezes eu venho trabalhando. Aqui o fundo foi essa mistura de azul com o preto lá cromático, né? Se ficar muito pro lado do verde eu ponho mais vermelho e assim por diante. Aí eu vou fazendo isso, eu vou cortando a uva, se for preciso, igual aqui nessa parte, ó, e vou igualando aqui a cor com o fundo. Então muitas vezes eu vou ter que mexer um pouco no fundo para poder corrigir alguma uva, né? Corrigir algum formato que não tenha que ficar tão redondo, ou que precise aumentar de tamanho, ou que venha precisar de diminuir de tamanho. Eu vou pôr mais claro aqui. E essa uva fica quase que mesclada com o fundo. Nesse caso, eu posso abrir uma exceção, preparar uma cor um pouco escura e passar aqui do lado. Porque eu fazendo isso, essa uva ganha um pouco mais de destaque. Se o fundo ficar exatamente no mesmo valor que a uva, ele não vai destacar. Ele não vai fazer com que a uva apareça, né? Então, nesse caso, eu faço um pouco um pedaço, fazendo uma pequena mudança nesse fundo. Mas é claro, eu faço com que essa mudança se integre ali no restante do fundo, para não ficar aquela divisa somente nessa área, né? E agora trabalhar um pouco mais os vermelhos. Porque geralmente a uva que puxa para esse tom rosa, puxa para esse violeta avermelhado, na transição a gente tem um vermelho bem acentuado. Então o vermelho da China, né, para essa parte aqui próxima à luz é ideal. Aí eu passo ele, depois limpo o pincel e venho com o pincel sem tinta esfumando, eliminando um pouco a divisa acentuada, mas deixando o vermelho um pouco em evidência. E já fazendo algumas pequenas manchas na área de luz, né? Pois a uva é cheia de pequenas manchas, né? No momento de trabalhar na sombra, o vermelho eu já troco e já passo a usar o alizarin. Então, aqui nessa sombra eu vou usar o alizarin crimson, que é uma cor, um vermelho bem mais intenso, bem mais acentuado. Bom, então essa foi a explicação para se fazer as uvas em diferentes cores e localidades. Geralmente tem esses 3 casos, né, de forma de se trabalhar com essas uvas, que é a uva mais avermelhada com essa da borda, essa aqui que foi uma mais azulada e essa aqui do meio que foi uma, né, meio termo aí. A partir de agora eu vou dar aquela acelerada no vídeo, porque as outras uvas vão ser repetição.